Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Peso. Nesse programa de hoje, nós vamos trazer essa figura interessantíssima, um professor, um mestre, e eu tenho algumas palavrinhas para a gente abrir esse programa. Mestre, fonte de luz e conhecimento, despertar em seus alunos a curiosidade, desafia suas mentes com discernimento e abre portas para nova possibilidade. Nós temos o prazer de receber Dr. Evaldo Batista. Obrigado, doutor Flávio. É um prazer enorme estar aqui com você nessa nova empreitada. Que o mundo é digital, né? Se a gente não consegue se comunicar com a nossa audiência de maneira digital, quer dizer, o mundo hoje ele ficou, principalmente depois da pandemia, né? Ele passou a ser totalmente digital e a gente tem que entrar nesse campo, desse mundo digital, para a gente conseguir realmente colocar as coisas que as pessoas precisam saber, precisam entender. Então, parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigado. Doutor Evaldo, então a gente vê que desses versos, né, o senhor sempre dedicou uma vida ao ensino, né? Ao longo da sua carreira você sempre foi professor, um mestre aclamado pelos alunos. Então conta um pouco dessa trajetória para essa nossa audiência. Na realidade, é uma profissão que eu muito me orgulho e é a profissão que realmente eu tenho como uma profissão, a minha profissão. É a profissão de ser professor. Eu acho que é uma profissão nobre. Claro, a medicina também é uma profissão nobre. Mas quando você abraça o magistério, isso aconteceu quando eu tinha 19 anos de idade, não que seja por acaso, porque a providência divina realmente ele guarda esses segredos, né? Então eu comecei muito cedo, comecei a 19 anos, dando aula. Eu fui convidado simultaneamente para dar aula no Diocesano e no Colégio das Irmãs. No Diocesano eu dava aula no terceiro ano científico, era o chamado cursinho da época. E no Colégio das Irmãs eu comecei a dar aula na 8ª série. Então foi um desafio muito grande para mim, porque no Colégio das Irmãs eu dava aula para umas alunas que tinham 15, 16, 14 anos. Que eram as mulheres que a gente com 19 anos paquerava. Então de repente você entra no outro status, no outro nível. Não era mais aquele bate-papo de festa, era uma relação professor-aluno. Então foi um desafio muito grande no Colégio das Irmãs. E no Diocesano, como eu comecei a dar aula no terceiro ano, eu praticamente dava aula para alunos que tinham praticamente a minha idade. Por quê? Porque eu tinha terminado o terceiro ano, estava com 19 anos, e estava dando aula para o terceiro ano que os alunos tinham praticamente a minha idade, 19, 18 anos. Então foram 2 desafios que eu consegui superar. Graças a Deus, e dava aula de física, que era uma matéria que eu gostava, e dei aula de física durante muito tempo, durante 11 anos no colégio, 10 anos no Colégio Irmãs e 13 anos no Diocesano. E aí começou essa profissão que eu acho uma profissão assim magnífica, a profissão de você transmitir conhecimento para as outras pessoas. Não tem nada que supere isso aí. Transmitir conhecimento, você faz a sua extensão no outro, né? Você contribui e deixa que aquele outro leve aquele pouquinho da sua contribuição para a vida deles. E dentro desse tempo todo lecionando, o senhor foi professor no Rio de Janeiro, professor da Universidade Federal de Medicina. Quais habilidades você desenvolveu com a profissão de professor? A habilidade que é a habilidade mais característica, talvez seja uma das principais habilidades, não só do professor, mas de qualquer profissional ou fora da profissão, é a comunicação assertiva. E se você não souber se comunicar de uma forma certa, você não consegue transmitir aquilo que você quer transmitir. Às vezes você pode transmitir, mas consegue transmitir de maneira errônea. Então, isso aí me ensinou, quer dizer, os troncos e barrancos, porque não tinha nenhum curso preparatório para magistério. A gente é colocado, na época, isso há 47 anos atrás, você é colocado no magistério e você tem que se virar com o que você tem. Então as pessoas, às vezes, contratavam algumas pessoas para dar aula para a gente, fazer curso ou workshop, né, para a gente começar a aprender. Mas você vai aprendendo na prática, como realmente hoje você faz no digital. Hoje você vai fazer qualquer produto digital, hoje você aprende, você vai fazendo aprendendo. Tanto é que existe chamado mini produto viável, né? Você coloca e aí você vai fazendo, é diferente quando você faz um projeto antigamente, que o projeto tinha começo, meio e fim. Depois que você fazia tudo, é que eu vou lançar no mercado. E aí se não desse certo, não tinha que voltar atrás. Então foi assim, foi aprendendo, fazendo e aprendendo. Você tem até a questão do feito é melhor do que perfeito, né? Exatamente. Para você ir desenvolvendo ao longo desse percurso. Então lecionar é essa contribuição que você faz, desenvolve-se muito bem a habilidade da comunicação, e comunicar hoje, ela é uma soft skill
muito vislumbrada pela essa nova geração. E eles já estão vindo com esse chip, né? Você vê os alunos hoje na Federal, meus alunos, você vê eles desenvolvendo muito bem, se comunicando, conversando, fazendo e acontecendo. De uma hora para outra, né? De uma hora para outra, você tem o professor Evaldo Batista, você tem o cirurgião plástico Dr. Evaldo Batista, mas sempre presente o empreendedor. E empreender é um ato de coragem. Quando foi que o cirurgião plástico Dr. Evaldo Batista passou a navegar por esse oceano do empreendedorismo? Isso realmente veio pela força das circunstâncias, pela necessidade, né? Quando eu comecei a dar aula, como eu falei, dar aula de ação para as irmãs, eu fui convidado para dar aulas em outros colégios. Dei aula no Andrés, dei aula no Objetivo, dei aula no Sinopse, dei aula no Ciprev, era um colégio daqui, né? E depois eu fiz um concurso para a Federal e passei a dar aula na Federal em 85. Então, mas continuei dando aula do primeiro e segundo grau, mas passei um nível maior que seria professor universitário. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu cancelei tudo aqui para poder fazer minha formação na residência. Teve aquele impacto que foi quando o presidente da República ficou com todo o nosso dinheiro, na época do plano Collor, né? Eu tinha me preparado, quer dizer, eu dava em média de 10, 12, 15 plantões por mês para poder ter aquele dinheirinho. Eu vou fazer caixa, né? Eu vou, entendeu? Ter um dinheiro para manter residência para poder se dedicar. Exatamente, residência. Levar o seu dinheiro. Aí ficou meu Deus, sem nada. O que eu podia fazer? Então eu tinha essa profissão nova que era professor. E aí surgiu na época um concurso para a Universidade Federal Fluminense. Eu fiz, passei e comecei a dar aula na Federal Fluminense, em Niterói, né? E logo depois, quando eu comecei a dar aula na Federal Fluminense, me convidaram para dar aula na Católica de Petrópolis. E aí eu tinha um salário, entendeu? Razoável, que deu para me manter enquanto fazer residência, né? Mas o que a gente percebia, né? Que na realidade, essa percepção veio antes, o médico, ele é um negócio, tá? Existe diferença de você ser o negócio e você ter o negócio. Então, desde cedo, olha, eu sou um negócio, eu sou um médico, mas eu tenho que ter alguma coisa que me dê esse retorno econômico sem precisar da minha presença. Exato. Então, aí, a partir daí começou a vir a ideia de empreender. Então, da dificuldade, você começa a criar soluções. Só que para você empreender, você sabe disso. Não é você, eu vou empreender e a coisa é fácil. Verdade. Você tem que aprender a empreender. E eu não sabia. Tanto é que eu quebrei vários negócios. Eu fui dono de salão de beleza, eu já fui dono de academia, eu já fui dono de armazém, eu já fui dono de colégio, de cursinho. Quebrei tudo. Sempre. Por quê? Por falta de conhecimento na área de gestão. Isso é importante. Só depois, isso muito tempo depois, que eu fiz meu primeiro mestrado na Federal de Minas Gerais, que foi Ciência da Informação, que eu comecei a ler livros de Peter Drucker, livros da área de finanças, da área de gestão, e aí comecei a entender como é que funcionava o mundo. E logo depois que eu terminei meu mestrado, eu tinha 2 caminhos a seguir. Eu podia continuar com o doutorado, mas podia fazer um MBA de gestão. Se eu continuasse com o doutorado, era uma coisa muito acadêmica. Não ia trazer para mim um conhecimento sólido que eu pudesse aplicar na prática. E eu resolvi não fazer o doutorado e fiz uma gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E aí fui divisor de Mas aí seria muito difícil essa perspicácia de você parar e aprender gestão. Um médico ele não é preparado para isso. A gente não se prepara para isso. A gente não tem nem essa dor, né? Então, você parte dessa habilidade de mercado, né, para estruturar processos, aprendizado, para poder aí sim montar um negócio de sucesso como é a Plastimed. 20 anos? 20 anos de Plastimed. Não foi só a Plastimed. Depois que eu fiz o MBA de Gestão Empresarial, eu fiz outros MBA, eu fiz Gestão de Projetos, fiz a Administração Hospitalar, que eu continuei estudando. Por quê? Porque isso é um mundo que você tem que estudar, é que nem a medicina. Você não para de estudar medicina porque ela evolui todo o tempo. A mesma coisa é a gestão. O que eu aprendi na gestão dos primórdios, há 20, 25 anos atrás, hoje em dia é totalmente diferente. Hoje você tem toda uma ideia de gestão que é diferente de 20 anos atrás. Então você tem que continuar estudando para você ainda conseguir empreender. Então, em função disso, quer dizer, eu coloquei, depois que eu fiz MBA de gestão empresarial, aí sim coloquei o Hospital Plastimed, coloquei uma consultora, tá? Quer dizer, que era a ideia, porque o Hospital Plastimed ele gravita em torno de mim, porque na área é médica. Mas a consultora Evaldo Empreendimento, ela já, entendeu, tem pernas próprias. Nós começamos a trabalhar, fizemos
Nosso primeiro prédio foi Residência Icaraí, 24 apartamentos. E voltando hoje em dia, a gente vê que a coisa foi muito ousada, quer dizer, de repente eu, como médico, não, vamos empreender e construir um prédio de 24 apartamentos. Isso, por quê? Porque eu juntei as pessoas certas, no lugar certo, e você consegue fazer. Então tem a Evandro Empreendimentos, que é uma construtora, e tem o Banco Conhecimentos que trabalha nessa área de gestão, de curso, de entretenimento, na área digital. Então essas 3 empresas que estão, entendeu, navegando no oceano, entendeu, azul, então a gente conseguir chegar lá. Mas assim, é duro chegar nesse ponto. Isso é interessante, porque você, há 20 anos atrás, isso começou a Evandro Empreendimentos. Isso. Há 20 anos atrás você já enxergava que, como médico, você precisava ter uma outra atividade que lhe diminuísse a sua força de trabalho pelas mãos, de cirurgião, mas que lhe desse uma rentabilidade. E o senhor sempre provoca muito isso nas redes, conversas sobre a estruturação da independência financeira do médico. O senhor tem um curso muito bem elaborado sobre isso. Eu tive a felicidade de assistir e conversar. Eu tenho a felicidade de poder ter esse mestre no dia a dia e conversar sobre isso. E o que você deixaria, professor Evaldo, para essa nossa audiência, de dicas para que esse médico que está começando agora, como é que ele estruturaria essa carreira para que ele chegue num período de maturidade, de experiência mais tranquilo, dependendo menos da medicina? Eu costumo dizer assim, geralmente no meu curso de gestão, eu costumo entrar com uma frase, que essa frase é uma frase que eu acho que resume tudo, né? O que eu digo para meus alunos? Eu falo o seguinte, olha, se eu tivesse a idade de vocês e o conhecimento que eu tenho agora, eu seria imbatível. Tá? Eu não posso ter a idade que vocês têm, mas vocês podem ter o conhecimento que eu tenho agora. Então vocês serão, a partir de agora, imbatíveis. Então, essa é a minha nova missão agora. É fazer com que não só o médico é informado, mas eu estou começando já daquele último ano, quando eles chegam no 5º, 6º ano, para ele ter essa visão de empreender. Provocar. Né? Não esperar quando eu me aposentar. Não, você pode fazer isso agora. Quer dizer, muitos deles, eu tenho uma liga acadêmica federal de empreendedores, inovação e tecnologia, que muitos alunos, ainda na faculdade, começaram a fazer startup, empreender, ele já tem, antes de se tornar médico, uma empresa. Ele já tem uma empresa, ele já tem um negócio. Ele vai ser ainda negócio que ele não se formou. Então a dica eu digo é assim, quanto mais cedo você começar, melhor. Se você começar, eu tinha 40, 45 anos. Mas se você começar com 25 anos, você muito mais cedo, você vai chegar nessa independência financeira, na independência temporal, na independência espacial, que é o quê? Você não precisa se preocupar com dinheiro, você pode trabalhar de qualquer lugar que você queira e o tempo para você domina esse tempo, você não é escravo de ninguém. Essa é que você tem que começar. Quanto mais cedo você começar, melhor para você, não só para você em termos de econômico, mas assim, em termos profissionais. Eu me lembro que quando eu dava aula na universidade, quer dizer, para ter uma boa aula, se eu não tivesse essa independência financeira, eu não conseguia dar uma boa aula. Quer dizer, eu me lembro que na época que eu ia dar aula, eu levava o meu notebook e era um Sony-Vaio, que era, na época era o top. Top do top. Né? Eu tinha um retroprojetor da Sony também. Uhum. Eu tinha uma câmera, chama triocular, microscópio triocular. Quando eu ia fazer prática, microcirculação, eu colocava o microscópio, colocava a câmera triocular, conectava o notebook e jogava no telão. Então, isso aí a universidade não me dava. Mas se eu não tivesse uma independência financeira para ter tudo isso, até a minha profissão, seria deficitária. É verdade. Essa é a importância. Quanto mais cedo você começar, melhor para você. Porque você vai errar logo mais precocemente, vai aprender com esses erros, isso acelera processos e você vai seguir. E é interessante puxar esse gancho aí da câmera o microscópio triocular. Microscópio triocular, de você incorporar tecnologias na sua área, porque, doutor Evaldo, um dos pontos de maior admiração na sua carreira é a sua constante capacidade de reinvenção. Essa habilidade de estudar o novo, essa humildade por aprender. Então, como é que o senhor projeta a assistência em saúde daqui a 30 anos? Olha, a medicina, duas coisas, medicina e educação. Elas começaram num processo de ruptura muito grande. Isso aí eu vi, foi em agosto de 2020, quando eu participei de um congresso internacional de produtos digitais.
E no final, na aula de encerramento, a pessoa que conduziu o congresso, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, olha, nesses próximos 10 anos, isso foi 2020, ele está sendo feito em 2030, vai ter uma disruptura tão grande no mundo digital que não dá nem para a gente imaginar o que vem. E o que foi impressionante que eu falei, vai ser uma curva, entendeu? Uma curva exponencial, e nós ainda estamos aqui no começo dessa curva exponencial. Então, se a gente está no começo, o que vem nos próximos 10 anos, não dá nem para imaginar o que vem. O que eu posso dizer para você? A medicina daqui a 10 anos, no momento, ela é inimaginável. Eu não sei o que vai acontecer. A educação também vai ser uma coisa inimaginável. O que vai acontecer não dá nem para você pensar o que... Haja visto o nosso inteligência artificial. Verdade. Que agora em dezembro começou e não vai parar nunca. Quer dizer, se a inteligência artificial já começou causa esse impacto enorme, imagina o que vem nos próximos anos. O que eu posso dizer que foi realmente a conclusão que ele deu nessa palestra? O mundo daqui para frente ele vai ser híbrido. Vai ser digital e vai ser presencial. Só que ele vai ser 80% digital e apenas 20% presencial. Assim vai ser na educação, assim vai ser na medicina, e a gente tem que estar preparado para essa evolução. Bom, desses 20% presencial, hoje, Evaldo Batista, com a sua experiência, o que a gente deveria dedicar a nossa energia para esses 20% presencial? Olha, essa é uma pergunta fácil de responder, porque isso não é da agora. Muitas pesquisas foram feitas, entendeu? Em termos de universidade, do mundo todo. O que mantém a pessoa crescendo? O que mantém a pessoa saudável? O que mantém a pessoa longeva? Chama-se relacionamento. Verdade. Então, nesses 20% você tem que focar em relacionamento. Agora, olha a palavra-chave. Relacionamentos saudáveis. Aquela pessoa que não te traz nada de bom, aquela pessoa que te atrapalha, tira fora do relacionamento. Tira do teu campo de ação. Então, você tem que se dedicar a relacionamentos, mas relacionamentos profundos, sinceros. Aquele relacionamento que vai te fazer bem, que vai te trazer coisas positivas para você e você também vai levar coisas positivas para ele. Então, esse 20% vai ser o quê? Relacionamento. Com pessoas, com família, com filhos, com esposa, com os amigos e com pessoas que realmente possam te agregar valor. Então, esses 20% presencial chama-se relacionamento de alto valor. Vocês estão vendo aí? Então, gente, nós temos que cuidar de pessoas, né? Então, isso passa também pela nossa própria profissão. Então, relacionamentos saudáveis, cuidar de pessoas, cuidar dos amigos, cuidar da esposa, cuidar dos filhos, isso traz essa qualidade. Doutor Evaldo, ontem nós tivemos o Dia Internacional da Mulher. O senhor até fez um evento na Plastimed fantástico. E fica aquela dúvida, você como um cirurgião plástico, renomado, conhecido, como é cuidar da beleza feminina? Olha, cuidar da beleza feminina, entendeu? E masculina também, quer dizer, sempre foi um desafio, né? Por quê? Principalmente agora porque as mulheres, elas buscam uma coisa que realmente é uma coisa inatingível. Quer dizer, criou-se um padrão de beleza no mundo que as pessoas têm que ver que o belo, isso aqui eu acho muito interessante, o belo está no diferente. Se todo mundo fosse igual, não existia beleza, estava todo mundo igual. Então as pessoas têm que perceber que às vezes o que ela tem de diferente é aquilo que o torna bela. A sua individualidade. A sua individualidade. Então as pessoas criam um padrão e às vezes chegam muito no consultório com fotografias, olha, eu quero um rosto assim, eu quero um nariz assim, eu quero um seio assim. Eu digo, não dá para fazer isso aqui. O que dá para você expressar aquilo de melhor que você tem. E às vezes são detalhes. Eu me lembro que ontem eu mostrei na palestra uma coisa interessante, 2 casos interessantes. Num caso, o que eu tirei dessa mulher? No máximo, Flávio, assim, 1 grama. Entendeu? Um pedacinho de osso e um pedacinho de cartilagem. Mas essa modificação que ela teve foi tão grande que você vê a evolução dela. Isso eu operei essa mulher há mais de 25 anos. Mas você vê a evolução que ela teve, são detalhes. Então você não tem que colocar um nariz novo nesse rosto. Você tem que ver dentro do rosto que a pessoa tem, quer dizer, o que você pode modificar para você criar, para você melhorar aquela aparência. Então a maior dificuldade que a gente sente hoje é porque as mulheres, não, os homens também, eles querem uma coisa que você não tem condição de colocar. Porque é um padrão que é um padrão inatingível. Eu costumo dizer, é perfeito só Deus. O que a gente pode fazer é uma coisa sensata, uma coisa pensada, uma coisa trabalhada a 2, por exemplo, o que eu posso fazer é isso, isso e isso. E a pessoa tem que saber que aquilo que a gente pode fazer, ele tem que se satisfazer com isso, porque as pessoas são diferentes.
Entendi. E é interessante que você busca, né, essas pessoas buscam esse estar no padrão, buscam essa beleza da internet e o autoconhecimento cada vez mais diminuído, as pessoas não se escutam, as pessoas não se valorizam, né? Eu acho que a autoestima, o que a cirurgia plástica faz hoje é fortalecer essa autoestima da mulher, do homem e prover esse retorno, né, a uma sociedade mais saudável. Nesse ponto de vista, doutor Evaldo, o que a gente tem de novas tecnologias incorporadas à área da cirurgia plástica e que isso melhora, né, o fato do trabalho quase que artesanal de vocês cirurgiões? Porque realmente o cirurgião ele é um artesão, né? Vai ser um artesão num nível bem elevado, porque é um artesão de corpos vivos. Sei. Tem que trabalhar muito com as mãos, né, para poder dar essa capacidade artesanal que ele tem. Mas com o avanço da tecnologia, muita coisa mudou. Então a gente trabalha hoje como o corpo como um todo. Por exemplo, quando eu vou fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, de face, antigamente era uma cirurgia que a gente não tinha outra coisa a oferecer, a não ser uma cirurgia de face para rejuvenescer a face de uma pessoa. E, geralmente uma mulher chegava lá com 45 anos, querendo fazer um rejuvenescimento da face, e você só tinha uma ferramenta, que era a cirurgia de facelift, né? Cirurgia de face total. Hoje, com a evolução da tecnologia, tem tantos procedimentos que a gente pode fazer, que na realidade a cirurgia de face propriamente dita, elas vão fazer com 75 ou 80 anos de idade. Por quê? Porque a tecnologia evoluiu de certa forma e você consegue fazer muitas modificações, não só no rosto, mas também no corpo, usando a tecnologia como base. Primeiro ponto. E segundo ponto, com o advento da modificação e da saúde integrada, a pessoa vê o indivíduo não só como o corpo em si, velho. O nariz, a orelha, a boca, mais uma coisa harmônica. Não só harmonicamente por fora, mas harmonicamente por dentro. Então hoje eu costumo até dizer o seguinte, que a beleza vem de dentro. Quando você realmente se prepara para isso, eu dou exemplo muito com o peeling. Tá? O que é o peeling? Você passa um ácido no rosto da pessoa, você tira aquela camada mais superficial da pele, e o que a luz faz? Vai fazer a parte dele, você não faz mais nada. Então essa beleza que você obtém quando você faz um peeling facial, ela não vem do cirurgião plástico. Ela vem do organismo da pessoa, que entra no processo de reparação tecidual, e esse organismo, essa reparação que vem de dentro, é que dá beleza. Então hoje nós temos muito isso, tem muita tecnologia associada à beleza, nós entendemos que essa beleza vem de dentro, quando você junta tudo isso, aí você realmente tem uma plataforma para oferecer com a paciente com muito mais diversidade do que antigamente. Então eu vou pegar um gancho aqui na sua frase, eu vou até repetir ela para a gente concluir aqui esse maravilhoso momento, né? Eu não posso ter a idade de vocês, mas vocês podem ter a experiência que eu tenho, Dr. Evaldo Batista. Então, qual o ponto-chave nessa frase? O que o senhor deixaria de dicas para essa nossa audiência? Olha, a dica certa é isso, quer dizer, a experiência, o conhecimento, ele não tem idade. Tá? Você vê isso aí, independente também até de nível cultural. Tá? Então, quando você adquirir esse conhecimento, quer dizer, quanto mais conhecimento você adquirir, mais você se liberta. Tá? Então, quando eu falo exatamente isso. Quer dizer, hoje eu vou fazer 68 anos, então ao longo desse tempo eu adquiri muito conhecimento. Mas eu adquiri esse conhecimento ao longo do tempo, por quê? Porque ele não era oferecido para todo mundo. Você tinha que garimpar esse conhecimento. Então, quanto mais cedo você tiver esse conhecimento, e hoje está muito mais fácil devido ao mundo digital, que você pode adquirir conhecimento sem nem sair de casa. Eu me lembro para a gente da aula, você tinha que comprar livros e mais livros para estudar, para ler, para você montar uma aula. Tá? Hoje, todo esse conhecimento está disponível na internet. Então, o que é que você tem que fazer? Quanto mais você adquirir conhecimento, e esse conhecimento que você adquire fica com você para sempre, você não perde nunca esse conhecimento, esse é o grande detalhe do mundo de hoje. Tá? Então, quanto mais você adquire conhecimento, e quanto mais cedo você adquire conhecimento, esse vai ser um diferencial grande na tua vida. E aí você vai ter aquele que eu falei, você vai ter liberdade financeira, o que é? Dinheiro para você não vai ser mais problema. Você vai ter liberdade geográfica, o que é isso? Você pode morar em qualquer lugar do mundo. Você não precisa fixar a residência. Você pode morar na praia, você pode morar na serra, ou você pode passar um mês na cidade, mesmo no interior. Por quê? Porque você tem liberdade geográfica. Você tem liberdade temporal. Você vai trabalhar na hora que você quer. Você não tem aquela obrigatoriedade. Eu vou começar a trabalhar às 8, vou terminar às 12, tem hora para o almoço, começa às 14, termina às 18.
Você pode trabalhar no melhor momento que você vai produzir mais. Então, isso aí você só consegue a liberdade também espiritual. Isso é fundamental. Você ter realmente uma paz de espírito, isso é fundamental. Então, isso aí você só adquire se você tiver conhecimento. E o conhecimento não tem idade. Em qualquer idade você pode adquirir conhecimento de excelência. Eu deixaria uma dica também para vocês de que a coisa mais importante da vida, como o Dr. Evaldo falou, é você se cercar de pessoas. Pessoas que possam contribuir para lhe ajudar. Então eu quero agradecer essa sua participação, essa sua contribuição, né? Apoie-se em ombros de gigantes, como é o nosso querido amigo e mestre, Dr. Evaldo Batista. Muito obrigado. É por isso que eu estou do seu lado.